E finalmente a seleção brasileira escolheu seu novo técnico, Fernando Diniz. Quer saber mais sobre? Fica no vídeo. Eu me chamo Francis Pike, designer, gestor de marketing, e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a escolha do Fernando Diniz para ser técnico da seleção brasileira. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e deixa aquele like. Continuando, Fernando Diniz, nascido em 27 de março de 1974. Fatos, Minas Gerais. Começou a carreira jogando no Juventus da Moca, tendo passagem pelo Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Flamengo, Juventude, Cruzeiro, Santos, Paulista de Jundiaí, Santo André, Juventus, São Paulo. E encerrou a carreira no Gama, de Brasília. Era um jogador mediano, não era ruim de bola não, sabia jogar, mas vamos combinar que na época dele tinha gente muito melhor do que ele. Mas ele não fazia feio não, sabe? Ele jogava bola até razoavelmente bem. Já como treinador, a história é um pouco diferente. Ele começou em 2009 pelo Votorantim. Nesse primeiro trabalho ele conseguiu o título da Série A3 e da Copa Paulista, enfrentando o Paulista de Jundiaí na final. Depois ele treinou o Paulista de Jundiaí, onde ele conseguiu o segundo título pela Copa Paulista seguido, batendo o Red Bull Brasil na final. Depois foi pro Botafogo de Ribeirão Preto, onde ele teve uma passagem sensacional de apenas 4 jogos. Treinou também o Atlético Sorocaba, onde ele conseguiu acesso para a primeira divisão do Campeonato Paulista em 2012. Treinou o Paraná Clube no segundo semestre, mas também não foi muito bem. Em 17 partidas ele teve 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. No final de 2015 ele assumiu o Audax, quando ele conseguiu a primeira vitória contra os times considerados do trio de ferro, que são São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E ele ganhou do Palmeiras com o Audax por 2-1. Treinou também o Atlético Paranaense, mas não foi bem. Fluminense ele treinou 2 vezes, primeira passagem em 2018, e foi demitido depois de deixar a equipe em 18º lugar no Campeonato Brasileiro. Na primeira passagem pelo Fluminense ele teve 3 empates, 3 vitórias e 9 derrotas. Parabéns, Diniz. Em 2019 pelo São Paulo ele fez uma boa campanha no Brasileiro, mas teve alguns probleminhas no meio do caminho, principalmente o caso Tietê, perninha. Mas em 44 jogos ele conseguiu 20 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Em 2021 treinou o Santos e o Vasco, mas também não teve bons resultados e foi demitido rapidamente. O Vasco não tão rápido assim. Em 2022 ele voltou para o Fluminense, onde fez uma campanha razoável em 2022 e em 2023 muito bem, onde ele conquistou o Campeonato Carioca. Bom, depois desse breve apanhado sobre o currículo do Diniz, que ainda para ver que não é um currículo tão vasto assim, principalmente em termos de título, para mim o mais preocupante é a falta de experiência dele em gerir um grupo com tantos talentos. Apesar do Fluminense ter vários jogadores cascudos, Marcelo, Fábio, Felipe Melo, Ganso, Campo, mas é um grupo que ele tem um controle total das ações. Então o esquema dele funciona até determinado momento, mas ele não tem as peças para fazer com que aquilo funcione perfeitamente. Haja vista a saída de bola, que acontecem vários erros, principalmente com o goleiro e com os 2 zagueiros, quando o Felipe Melo não joga. O fato dele treinar a seleção e o time, eu não vejo muito problema, desde que seja por um tempo específico, como foi com o Luxemburgo e com o Leão. O Luxemburgo treinava o Corinthians, quando assumiu a seleção em 98, mas até o final do Campeonato Brasileiro. E o Leão treinava o Sport e continuou treinando até o final da Copa Avellaneda. Se não me engano, eles foram desclassificados pelo Grêmio de Ronaldinho Gaúcho. Então isso não é bem um problema, mas se você não tem um prazo definido para isso, aí já fica um problema. Fora os conflitos de interesse, as datas FIFA, como o Fluminense vai ser treinado nesses períodos, quem vai treinar o Fluminense, qual vai ser o tamanho da dedicação dele pro Fluminense e também para a própria seleção, afinal de contas ele é um só. E para mim o principal culpado disso daí, dessa confusão, porque a ideia é esperar o Ancelotti. Ponto. É isso. Mas se a sua ideia é esperar o Ancelotti, até porque ele tá meio acertado com a seleção brasileira, o ideal seria que um trabalho já fosse iniciado. E aparentemente não é isso que vai acontecer, e nem que está acontecendo. Até pelo próprio estilo de jogo do Diniz, a forma como ele comanda os jogadores dele, o estilo de jogo, tudo é completamente diferente do Ancelotti. Então assim, se espera o Ancelotti até a Copa América, sendo que o pré-olímpico e as eliminatórias vão ser comandados pelo Diniz do jeito que ele achar melhor. Aí depois zera o trabalho dele e começa um novo trabalho. É isso? Pô, pra mim não faz o menor sentido. E a CBF, além de estar passando por um momento complicado na sua comunicação, apesar de ter voltado do pai, o ex da Maite Proença, foi um cara que realmente começou, levou muito a sério esse negócio de assessoria esportiva, assessoria de imprensa esportiva e tal. É um cara que tem uma mente realmente privilegiada. Mas eu não sei se ele tá muito antenado com o momento atual que a gente tá vivendo e principalmente porque a seleção brasileira vive. Eu sinto o presidente da CBF muito confuso, muito desarticulado da realidade e completamente sem uma postura de presidente mesmo, porque o Ricardo Teixeira, por pior que ele fosse, ele tinha uma postura de presidente. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma estratégia e ele botava aquilo em prática. E o Edinaldo, sinceramente, eu não vejo nada disso nele. E o Diniz não tem culpa nisso, não. O Diniz, ele tá certo, ele tá na dele. Ele propõe lá as paradas dele, cabe o presidente aceitar ou não. E tá aceitando. O erro tá aí. Repetindo, nada contra o Diniz estar na seleção e tá no Fluminense. Mas ele tem que fazer uma escolha. É uma escolha difícil, mas ele tem que optar. Todos optar. Você não pode ter os dois. Mas é isso. Foi só a minha opinião. Espero que vocês tenham entendido. Eu sou Francis Pike, designer, gestor de marketing. Se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, compartilhem, divulguem. Não esqueça de deixar o comentário. Deixa aquele like também. Se inscreva no canal. E é isso. Spike Sport pra vocês.